Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, dia 24 de março. É com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para nesse retiro quaresmal partilharmos a palavra de Deus, hoje refletindo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo do 24 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da sinagoga. Levaram-o até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, ao percebermos que como pode assim, mesmo depois de ouvir o próprio Jesus proclamar as palavras da Sagrada Escritura, proclamar a voz do Altíssimo, ainda aquele povo duvidou que ele seria o Messias, o Salvador, só porque era de uma família humilde de Nazaré. Então veja que isso acontece porque alguns querem os sinais, os milagres de Deus e infelizmente não se interessa pelo Deus de milagre. Quando Jesus profetizou, confirmando toda a palavra de Deus, na verdade, com a palavra escatológica do profeta Isaías, aí que chamou mais a atenção dos homens maus, dos homens gananciosos e dos falsos profetas. É o mesmo que acontece conosco quando proclamamos a palavra, proclamamos o Evangelho, rezamos o Santo Terço, quando louvamos ou qualquer atitude que nos aproxima do Pai, o inimigo estremece. Mas como Jesus fez naquela época, devemos fazer o mesmo agora, isso é, não temer nada, acreditar somente na justiça divina e continuar o nosso caminho anunciando a boa nova. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, reportando-nos assim das figuras de Elias e Naamã o sírio, Jesus quer nos prevenir que nem sempre teremos sucessos no espaço em que as pessoas já têm o costume de nos escutar e já estão acostumados conosco dizendo: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Na maioria das vezes, amados irmãos, queridas irmãs, não damos muita importância a quem está perto de nós. E por isso vamos procurar longe os milagres que Deus tem poder para realizar perto de nós. O poder vem do alto e não depende de quem quer que seja, mas da vontade do Senhor e da nossa fé. Meus irmãos, queridas irmãs, assim, Elias foi mandado para fazer prodígio na vida de uma viúva fora de Israel. E Naamã, o sírio, precisou ir a Israel para que o profeta Eliseu o orientasse e este fizesse curar da lepra. Mesmo que ali em Israel existissem muitos leprosos que não havia conseguido a cura. Essas interferências são próprias da nossa natureza humana, que não admite se curvar diante do poder de Deus, esse poder que Deus tem sobre cada um de nós. Portanto, perceba que Jesus falava essas coisas aos judeus que não o reconhecia porque ele era filho de um simples carpinteiro e que morava perto dele. Todos o conheciam e não acreditavam que nele estava o poder do Espírito Santo. Por isso, caros irmãos, queridas irmãs, quando formos enviados para falar de Jesus no meio da nossa família, não precisamos nos angustiar. Se não conseguimos êxito, necessitamos tão somente de confiar na força e no poder do Espírito Santo que poderá agir no meio do nosso povo, mesmo que não acredite em nós. Portanto,
perseverar e nunca desistir de ir é a nossa parte. Em todos os lugares, em qualquer situação, poderemos ser os Elias, os Eliseus de hoje, assim como também o Naamã e as viúvas de Serepta. Às vezes, não fazemos sucesso onde queríamos, mas o Senhor nos envia a outros lugares onde as pessoas, por nosso meio, possam obter cura e libertação. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, a quem você se sente chamado ou chamada a evangelizar, a proclamar a palavra de Deus? Você já fez a experiência de ir em busca dessas pessoas para o anúncio do Evangelho? Para você, o que é evangelizar? Você tem conseguido evangelizar na sua casa? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai para reforçar a nossa sinceridade de nossa fé nas palavras do seu Filho Jesus, pois nele o seu reino se faz presente na nossa história, na nossa vida, realizando assim a tua promessa de salvação. Que sejamos assim, com essa mudança radical nessa vivência da Quaresma, protagonista do anúncio do teu reino. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada segunda-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos todos na paz de Cristo.